Que a graça de nosso Deus esteja agora em seu coração, desde agora e para sempre. Amém? Eu estou me sentindo altamente privilegiado. Há algum tempo eu estive colocando em meu coração o sonho de visitar a igreja de Aeroporto. O Senhor colocou esse sonho desde o tempo onde eu estava em Jaguaribe, como até o irmão Joel havia falado mesmo, como ele falou mesmo. Nós trabalhamos um tempo em Jaguaribe, né? E eu coloquei um sonho em meu coração desde o tempo em que Sandoli, que é a irmã dele, falou para mim sobre esta igreja. E eu falei um dia eu irei visitar a igreja de Aeroporto. A irmã Sandoli, ela se referia a essa igreja como a igreja de Vila União, né? Que é o bairro de Vila União também, né? Mas depois eu associei que é a igreja de Aeroporto. Só que devido às muitas correrias do dia a dia, as correrias também ministeriais, eu acabei que postergando, né, essa oportunidade. Mas a irmã Maria Rodrigues, cadê ela? Está bem ali, ó. Pronto. Ela, usada pelo Senhor, lá no grupo dos pregadores, nos convidou, né, para que aqui nós pudéssemos estar. E o pregador que se preze, ele não se autoconvida, né? Ele deixa que alguém usado pelo Senhor possa convidá-lo. E hoje eu estou realizando o sonho de estar aqui na igreja de Aeroporto, conhecendo também o irmão Joel. Quando eu entrei ali, eu tinha a percepção de quem talvez fosse ele, né? E quando ele estava aqui em pé, ministrando na escola sabatina, a minha mente começou a associar a foto que eu havia visto, que Sandoli me mostrou. Então aqui eu pude revelar para ele sobre a nossa história aí, né? Irmãos, deixa eu me apresentar, fazer uma explanação um pouco maior, que é a primeira vez que também aqui estou. Como ele mesmo me apresentou, meu nome é Benjamin, eu sou formado em teologia, eu sou pastor por formação. Estive em Jaguaribe sendo pastor durante 2 anos. Também trabalhei com o pastor Raimundo, né? O pastor Raimundo também foi vosso pastor aqui, eu percebi ali pela placa de inauguração da igreja, né? O pastor Raimundo é gente boa demais. As lições iniciais do ministério foi ele que me ensinou. Gente boa demais. E eu também tive outros pastores que me ajudaram a decorrer no nosso ministério. O pastor André ainda é vosso pastor aqui? Né? Pronto. O pastor André também é gente fina demais. Eu amo aquele senhor, né? Eu também trabalhei um tempo com ele, gente boa demais. E lá em Jaguaribe eu trabalhei durante 2 anos, como eu vos falei. Foi uma experiência magnífica. Mas no final de 2018, a associação na época entrou em uma situação financeira um pouco complicada. E o nosso distrito, Jaguaribe, como também outros distritos, infelizmente tiveram que dar uma pausa em suas atividades. Aí eu fui convidado para poder esperar para que outros chamados pudessem vir. Recebi alguns chamados, é bem verdade, de várias partes do Brasil, e também, inclusive, até aqui do pastor Otávio. Só que a minha mãe, ela entrou em uma situação bastante complicada no que diz respeito à questão da saúde dela. A irmã Maria, Poxa, a irmã Maria... Poxa, você o nome dela completamente agora, irmã. Isso, Maria Luísa. Meu pai do céu, como posso esquecer desse jeito? A Maria Luísa, ela foi professora de minha mãe, né? E ela conhece um pouco aí da nossa história. Inclusive, é um privilégio vê-la aqui também, a Maria Luísa, viu? E ela sabe que minha mãe, desde o tempo que ela estava estudando, a irmã Maria Luísa estava dando aula para ela estava passando por alguns problemas bem de saúde. E agora a coisa piorou. Aí ela tem artrose, artrite, osteoporose. Ela tem também pressão alta, ácido úrico no sangue, diabetes e depressão. Orem por ela, tá bom? Ela é uma farmácia viva. Orem por ela, tá bom? Por gentileza, tá certo? É muito importante. Eu basicamente dei uma pausa no meu ministério por causa dela, né? Então eu acredito que o ministério ele é muito mais do que simplesmente ser pago pela igreja. O ministério é você cuidar das pessoas mais importantes. E hoje meu ministério está resumido à minha mãe e à minha igreja local, a igreja de Aracapé. E lá em Aracapé nós temos algumas funções lá, mas o pastor distrital me colocou como pastor da igreja. Então basicamente eu sou pastor da igreja de Aracapé. Lá eu cuido da igreja, visito os irmãos, faço um trabalho pastoral lá também de doutrinamento. Está sendo uma bênção, graças a Deus, o nosso ministério voluntário na igreja de Aracapé. Depois passem lá, visitem Aracapé, tá bom? Vocês vão ser altamente recebidos, como também aqui eu fui recebido. Ok? Sem mais delongas, já cansei de falar de mim. Vamos falar sobre a coisa que nós viemos aqui falar e escutar. A palavra de Deus. Eu gostaria que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias em Mateus, por favor. Antes de nós apresentarmos para vocês o tema desta manhã,
assim como o capítulo e versículo que nós iremos ler, eu gostaria de dar uma pequena contextualização sobre os evangelhos que nós estamos, ou que nós iremos ler hoje. Nós iremos ler, na verdade, dois evangelhos, né? O evangelho de Mateus e também o evangelho de João. Mas eu gostaria de vos contextualizar de maneira bem rápida. É importante que nós entendamos o contexto literário e temático dos evangelhos. Nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa semelhantes. Ou seja, situações da vida corriqueira de Jesus que são passados, ou que são mostrados em Mateus, também são mostrados em Lucas. E também são mostrados em Marcos. Nós também conseguimos ver algumas histórias que são bem pertinentes. E essas histórias nos mostram grandes lições para a nossa caminhada, como também para a nossa vida. Nós também temos aqui no Evangelho de Mateus uma objetivação. Ou seja, Mateus ele tinha um objetivo a escrever o seu Evangelho. O tema de Mateus e a sua objetividade era a respeito de Jesus como Messias. Marcos tratou Jesus como homem e Lucas tratou Jesus como ser histórico. Ou seja, cada evangelista tinha um objetivo ao escrever o seu livro. Portanto, são livros de cunho esplendoroso, quando você os analisa de maneira correta e traz para si as lições que aqui eles têm. O evangelho de João, ele é um evangelho distinto dos outros evangelhos, porque é o evangelho que trata sobre o Cristo Deus. Enquanto Mateus trata Cristo como o Messias de fato, Jesus como Messias, Marcos como Jesus o homem, e Lucas como Jesus histórico, João trata Jesus como Jesus amoroso e como Jesus Deus. E é esse Deus maravilhoso, é esse Deus esplêndido, é esse Deus incrível que nós viemos aqui adorar, que nós viemos aqui prestigiar, que nós viemos aqui honrar, o qual nós entronizamos no trono de nosso coração. Esse Deus maravilhoso que merece toda a honra e também toda a glória. Já que você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria agora de adorar o Senhor através de uma música. Eu fiz questão de introduzir a mensagem e depois cantar, fazendo algo diferente do que costumeiramente nós fazemos, para que quando nós terminarmos de escutar a mensagem que aqui vai ser cantada nesse momento, nós possamos então ler a palavra de Deus e saber daquilo que o Senhor quer para a gente. Então escutem essa música. Essa música, ela foi criada pelo maestro Jade Santos. Ele estava passando por um problema terrível em sua caminhada, em sua vida. Ele foi diagnosticado com câncer. Ele se fechou dentro do seu guarda-roupa. O guarda-roupa deve ser bem grande, né? Na verdade ele é pequenininho, então qualquer guarda-roupa aguenta ele. Se fechou dentro do guarda-roupa dele. E ali ele passou por uma crise existencial rainha, tremenda. Em meio àquela situação, ele perguntou para Deus: Senhor, o que eu farei? Meus dias estão contados. Nesse contexto, Deus falou para ele: é preciso que você continue adorando o meu nome. E ele então escreveu uma música linda, que foi interpretada a priori pelo pastor Fernando Iglesias, a qual nós iremos agora, vocês irão ouvir e eu irei cantar. A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê. Se o sol já fugiu e eu nem consigo mais
mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, esta vida eu quero ter. Nossa vida, Senhor, queremos esconder em Ti. E nós queremos escolher também louvar o Teu nome, Senhor, com tudo que nós temos. Então escuta quando nós adoramos o Senhor. Pai, o medo às vezes é cortante. Vem visitar-me a todo instante. Bem junto a Ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com Teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, esta vida eu quero ter. Senhor, nós louvamos o Teu nome esta manhã, ó Pai, porque a Tua palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Nós iremos agora, Deus querido, abrir Tua palavra, na verdade já está aberta, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Por favor, Senhor, nós precisamos que o Senhor toque nesta manhã profundamente o nosso coração. Nós precisamos que a Tua palavra exerça um poder transformador nos corações, em algum coração seco que talvez aqui está. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, faça uma obra milagrosa, uma obra inexplicável, que somente o Senhor pode fazer. E que esta obra possa crescer de maneira tão esplêndida em nosso coração e em nossas vidas, que nós possamos ter frutos, os quais o mundo inteiro conheça. Frutos que possam mostrar que nós somos luz em meio a este mundo escuro. Nós pedimos então isso, Deus querido, a iluminação para entender a Tua palavra e a penetração em nosso coração da mesma palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24. Jesus, ele proferiu dois grandes sermões, como vocês bem sabem. O Sermão do Monte e o Sermão Escatológico.
O Sermão do Monte, ele é um manual ético da Bíblia. Quando você analisa os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você tem ali uma explanação de um manual ético, de um código de ética, o qual o Senhor Jesus Cristo ele fez questão de apresentar para os seus discípulos, e também para nós hoje no século 21. Mas além desse sermão tremendo que o Senhor nos deixou de presente, nós também temos o sermão escatológico de Jesus, que está aqui no capítulo 24 e 25 de Mateus. Esse sermão, ele é um só. Nós não podemos aqui fazer uma diferença entre capítulos, porque quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita em capítulos. Nós temos então um sermão só, que se interliga em suas apresentações no que diz respeito à questão das parábolas, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar sobre parábolas, hoje nós não vamos estudar sobre parábolas, hoje também nós não vamos estudar sobre esses conceitos um pouco mais históricos. Hoje eu gostaria de vos apresentar algo importantíssimo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer antes da sua volta. Antes de tudo, eu gostaria que vocês pudessem entender. Todo primeiro sábado de cada mês, como muitos sabem, normalmente é o sábado destinado ou separado para o ministério pessoal, o ministério do evangelismo. E normalmente se prega sobre evangelismo, porque está vinculado a falar sobre isso. E hoje não é diferente. Eu gostaria de usar esse sermão, a perigo que nós vamos agora estudar, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala exatamente sobre essa questão de evangelismo. Mas o evangelismo que eu gostaria hoje que a igreja de Aeroporto pudesse contemplar, não é um evangelismo teórico, um evangelismo pregado na teoria, mas um evangelismo pregado na prática, da mesma maneira como Cristo fazia em seu ministério. Capítulo 24, nós iremos ler os versículos 10 até o verso 14, verso 10 até o verso 14. Fala assim a palavra de Deus: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Palavras muito conhecidas, na verdade. Quem é acostumado a dar estudo bíblico é acostumado a passar por esse estudo bíblico, por essa lição. E aqui nessa lição sempre vem falar sobre os sinais da volta de Jesus e apresenta o versículo 13 e 14 do capítulo 24 de Mateus. Normalmente, em nossos estudos bíblicos, nós falamos: olha, você precisa perseverar até o fim para ser salvo. E nós, então, incutimos na palavra perseverar vários atos que nós, como cristãos, costumamos a fazer. Por exemplo, perseverar em vir para a igreja, perseverar em fazer o culto domiciliar, perseverar em devolver dízimos e ofertas, perseverar em adorar o Senhor em espírito e em verdade, perseverar em N situações da vida, do dia a dia. Mas entenda uma coisa, amados irmãos, importantíssima, que eu gostaria que vocês hoje pudessem se atentar. Antes de tudo, só um adendo: não fechem suas Bíblias, vamos estudar a palavra de Deus, então deixe sua Bíblia aberta. Eu gostaria de estudar com você cada versículo bíblico que aqui está sendo relatado, para que nós consigamos entender o contexto geral. Tudo bem? Veja só, quando nós apresentamos em nossos estudos bíblicos que nós precisamos perseverar em N coisas para poder ir para o céu, nós estamos pegando um princípio que está incutido no verso e aplicamos em nosso dia a dia. Tudo bem? Ok? Isso não é errado. Isso acontece normalmente. Nós pegamos um princípio e nós o aplicamos à nossa vida, à nossa cultura, ao nosso dia a dia, enfim, à nossa família como um todo. Nós aplicamos. No entanto, existia uma ideia original. A gente pode correr o risco de deixar o verso bíblico líquido,
Ou seja, nós podemos correr o risco de deixar o verso bíblico com N ideias, quando nós tentamos aplicar o princípio e desconsideramos qual era a ideia original. Qual era a ideia na mente de Cristo ao ele proferir essas palavras para os discípulos? Quando ele disse, é necessário que vocês perseverem até o fim, para que vocês então sejam salvos. Que perseverança é essa? Percebam que eu fiz uma pergunta para o texto. E é assim que nós estudamos a Bíblia, fazendo perguntas para o texto. E deixando que o próprio texto fale por conta própria. Mas para que nós consigamos entender o texto e que ele fale por conta própria, nós precisamos levar em consideração outro princípio da hermenêutica, outro princípio da interpretação bíblica, que diz respeito ao texto dentro do seu contexto imediato. Tudo bem? Então, quando você dá uma olhadela, desde o início do capítulo 24 até o versículo 11, versículo 10, desculpem, que é o início aqui da nossa perícope, nós temos uma apresentação daquilo que Jesus respondeu para os discípulos. Os discípulos, diante de um temor no coração, por saber que o seu templo seria destruído, porque Cristo falou, aqui não ficará pedra sobre pedra, eles então associaram isso ao fim do mundo. E fizeram uma pergunta para Jesus, quando acontecerá isso? Por favor, nos fale quando isso acontecerá. Então Jesus começou a falar para eles, responder-lhes. E foi assim, algo tremendo. Ele começou a lhes falar, sobre os sinais que antecederiam a volta dele. E vocês sabem quais são os sinais, é verdade? Eu não vou perguntar porque crente velho, né, como todo mundo aqui com 10, 15, 20 anos de igreja, já sabe isso muito bem. Até mesmo os mais novos sabem muito bem. Nós temos o conhecimento de que os sinais são guerras, mortes, etc. e tal. Beleza. No entanto, tem algo aqui importantíssimo que precisa ser levado em consideração. O versículo 10, ele inicia dizendo que nesse tempo, antes da minha volta, muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se atentem para algo bem importante. Dos versículos 4 até o versículo 9, ele apresenta situações em âmbito mundial. Guerras, perseguição e etc. No versículo 9, em especial, ele começa a fazer uma transição para a igreja. Ele fala o que acontece no mundo de perseguição virá contra a igreja. Isso é no versículo 9. A partir do versículo 10, ele começa a introduzir conceitos, importantes informações para a igreja. Isso é muito destacado quando você analisa aí os versículos bíblicos do início desse sermão. No versículo 10, nós então temos esse início, o início da abordagem eclesiológica, ou seja, o início da abordagem interina da igreja. Então ele começa a falar sobre a igreja. E ele fala o seguinte, nesse tempo muitos vão se escandalizar. Quem é que vai se escandalizar? É os de fora? Não, são os de dentro. Nesse tempo muitos vão se odiar uns aos outros. É os de fora? Também. Mas também são os de dentro. E se são os de dentro, já temos um problema, porque a igreja foi construída como tendo fundamento o amor, e não o ódio e a perseguição. No versículo 11, fala que levantar-se-ão muitos falsos profetas. Percebam, profetas se refere a questões eclesiásticas, questões de igreja, questões de denominações, questões referentes à religião. Muitos iriam se levantar e iriam enganar muitos. Aí no versículo 12, ele aperta mais a sua narrativa. E ele começa a falar sobre o que acontecia de maneira mais persistente dentro da igreja. E ele fala assim: e por se multiplicar a anomia. Pastor, não entendi o que você falou, não. Aqui tem iniquidade. Porque a palavra anomia em grego é iniquidade, que é entendida como ilegalidade. Ou seja,
aqueles que vão contra a lei, ou aqueles que permanecem em desfavor da lei, ou aqueles até mesmo que permanecem à margem da lei. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lembrem, isso aqui se refere ao mundo? Não, se refere à igreja. Mas, pastor, o mundo em si, ele está perdendo o amor. Sim, isso é uma verdade. Mas quando isso está dentro da igreja, nós temos uma tragédia. Uma tragédia terrível. O amor se esfriará de quase todos. E no versículo 13, detalhe aqui, antes de pular para o versículo 13. Ele fala que o amor iria se esfriar, mas o amor não iria se acabar, iria se esfriar. O amor jamais acaba, como fala Paulo lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vamos parar por aqui e observe uma coisa aqui importante. Desconsidere os numerozinhos, tá bom? Desconsidere, tire eles agora da sua mente. Entenda o texto como um só, tá bom? Sem separado por numerozinhos, por versículos. Entenda um texto como um só. Vá lá agora para o versículo 13, que nós acabamos de ler, vamos relê-lo, que fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora eu volto à pergunta inicial que vos fiz: perseverar no quê? Olhem para o texto e me respondam: perseverar no quê? Olhem para o texto e me respondam: perseverar no quê? Lembrem do princípio de interpretação. O que vem antes contextualiza o que vem depois. Eu estou tentando ajudá-los a entender o texto bíblico, perguntando coisas para o texto. Vou perguntar mais uma vez: perseverar no quê? Eu escutei lá no fundo alguém falando de maneira muito tímida, no amor. Pronto. Exatamente. Amém, glória a Deus. Perceberam aí? Aquele que perseverar no amor, esse será salvo. Porque vejam só, nós estamos aqui em um cenário apocalíptico. O mundo em si, e segundo aqui Jesus Cristo, a igreja também iria começar a se distanciar da lei. Quando falo aqui da lei, eu me refiro não somente aos 10 mandamentos, mas também tudo aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Muitos iriam ficar à margem da lei, e o amor iria se esfriar devido a essa situação. Ou seja, seria proporcional. Quanto mais aumentasse a iniquidade, mais o amor iria se esfriar de muitos corações. E pastor, eu queria ocupar o lugar do amor. Tudo, menos o amor. Por exemplo, que no contexto igrejeiro, o que ocupa mais são as regras de homens, normas humanas e religiosidade fria. É isso que ocupa o amor. É quando o amor sai, no contexto igrejeiro entra essas coisas pervertidas, que fazem com que o crente não seja mais um crente que tenha vibração em seu coração, mas seja um crente que é baseado somente em religião. Você não deve ser um religioso simplesmente, irmão ou irmã. Você tem que ser um crente. E embora essa palavra seja associada a coisas ruins no contexto brasileiro, você precisa continuar a ser crente. Porque crente é aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nosso contexto é isso, não é verdade? Mas, como fala aqui o Senhor Jesus, a iniquidade iria aumentar, o amor iria se esfriar, e em tudo isso, aquele que perseverasse até o fim no amor, esse seria salvo. Como fala o nosso irmão, aquele que permanece em mim, esse produz muito fruto, João capítulo 15. E quando você permanece no amor, e a pergunta grande aqui a ser feita é: quem é o amor?
Jesus Cristo é o amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. E depois ele encerra essa perícope quando ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Percebam bem no pronome demonstrativo este. Ele não usou o pronome esse, mas este, que é algo perto ali do interlocutor. Veja só, ele está falando sobre algo que ele falou antes. O que é este? Quem, no caso, desculpem, e será pregado este evangelho. Que evangelho é este, pelo amor de Deus, irmão e irmã? O evangelho do amor, o evangelho do amar. Só que quando nós vimos para cá, olhamos aqui para o nosso Brasilzão, para o nosso hemisfério ocidental, nós entramos em grandes problemas quando falamos sobre amar. Porque hoje tudo é amor, na verdade. Hoje tudo é amor. Como falava o movimento hippie, né? O movimento hippie do século 60, da década de 60, ele falava assim: faça amor, não faça guerra. Paz e amor, meu amigo. Desse jeito, né? Mas o que é amor? O que é o amor? Alguém pode falar decorado: o amor é Deus. Sim, mas o amor também pode ser definido de maneira humana. O amor, de maneira transcendente, é Deus. Mas de maneira humana, o que é o amor? Quando nós olhamos para o hemisfério ocidental, nós conseguimos ver tudo no amor. Hoje, inclusive, criou-se uma nova moda, que vocês talvez tenham acompanhado aí, né? O trisal. Alguns acompanharam aí o trisal, né? E o pessoal fala assim: nossa, eles estão se amando. É a coisa mais linda do mundo se amar. Se amem, porque tudo vale no amor. Tudo vale quando é amar. Nós também tivemos recentemente uma situação onde as pessoas estavam fazendo escolhas sexualmente, falando de maneira sexual, fazendo escolhas de acordo com a sua escolha sexual, baseada no amor. E também há situações onde as pessoas matam os outros por causa do amor. O que falar, por exemplo, sobre o caso Ioki, onde Elise Matsunaga matou o seu esposo e o esquartejou. O que falar sobre Susana von Richthofen, que mandou matar, né? Por amor. Amor ao seu companheiro, amor ao seu amado. Vamos extinguir nossos pais, porque nós os amamos. Que coisa linda. Hashtag só que não. Irmãos, esse é o nosso mundo. E muitos de nós também podemos nos confundir e achar que amor é isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos 4 especificações sobre o amor. Essas 4 especificações podem ser estudadas de maneira mais exponencial no livro 4 Amores de C.S. Lewis. Tá bom? Eu vou apenas explanar de maneira bem rápida aqui. Nós temos, segundo a visão bíblica, 4 tipos de amores. Nós temos o amor eros, nós temos o amor storge, nós temos o amor fileus e também nós temos o amor ágape. Ok? Deixa eu explicar de maneira bem rápida. O amor eros é o amor da paixão. É o amor de um homem para com a sua esposa, de uma esposa para com seu homem. Isso é amor eros. O amor eros, ele é destacado lá no livro de Cantares. Amor eros, um amor maravilhoso, um amor límpido, um amor entre o homem e a mulher, que pode sim ser confundido com paixão, que na profundidade é paixão. Nós temos também o amor storge. O amor storge é um amor entre pai e filho, entre filho e pai. Quando eu digo que eu amo a minha mãe, se eu fosse grego, eu iria dizer que eu a storge, mais ou menos assim, entendeu? Também nós temos o amor fileus.
O amor filéus é o amor entre irmãos, o amor fraternal. Por exemplo, aqui na igreja nós praticamos o amor filéus. A palavra filéu, ela deu origem à palavra Filadélfia, uma igreja baseada no amor. E nós temos também, além desses 3 tipos de amor, o amor supremo, que é o amor ágape. O amor ágape, segundo a ideia dos gregos, era o amor transcendente, o amor divino, o amor que somente Deus poderia ter e somente Ele poderia conceder para os seus filhos. A grande questão, amados irmãos, é porque o amor eros, ele implica paixão. O amor storge, ele implica filiação, porque é seu pai e é sua mãe que você precisa amar. O amor filéus, ele implica amizade, porque quem ama de maneira filéu, ama com amizade, com aquele amor de amizade, aquele amor de carinho, aquele amor de perdão, enfim. Porém, o amor ágape, ele transcende todos esses amores. Porque o amor ágape, amados irmãos, ele é um amor que não vem, ou que não surge em nós mesmos. Esse amor, ele vem de Deus. E esse amor, ele penetra fundo a nossa alma. E ele faz com que nós possamos fazer coisas que nós não estávamos esperando fazer. O amor ágape, ele nos exige coisas que nós não somos acostumados a fazer. O amor ágape, ele nos desafia a fazer coisas que nós não estamos acostumados a fazer. O amor ágape, ele é o amor incondicional. É o amor que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Ele falou assim lá: olha, vocês ouviram o que disseram os seus antigos, né? Eles disseram assim: amai o vosso amigo e odiai os que vos perseguem. Só que eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como que você pode orar para uma pessoa que lhe trata mal, pelo amor de Deus? Muito bem, é isso. Deus nos pede isso. E ele fala mais, lá no capítulo 5 de Mateus, em seu sermão, ele fala o seguinte, ó: se vocês quiserem se tornar filhos do Pai Altíssimo, vocês precisarão amar. Amar com amor ágape. Esse mundo aí fora sabe muito bem amar com amor eros. Por isso que é um mundo erotizado. Só que não sabe amar com amor ágape. Porque o amor ágape, só quem sabe amar com amor ágape são aqueles que conheceram quem é o amor ágape. Mas pastor, falando de maneira prática, como é que se ama com amor ágape? Deixa eu vos apresentar um pequeno testemunho meu, tá bom? Lá em casa, nós moramos em uns condomínios da nossa prefeitura de Fortaleza, que ela nos deu em 2000. E esses condomínios, as portas são uma na frente da outra. Então, deixa eu vos explicar melhor. Aqui é minha casa, e na frente da minha casa tem outra casa. E o pessoal que está lá dentro, olha para dentro da minha casa, e o que está aqui lá dentro olha para dentro da casa dele. Então, fica assim nessa situação. Então, é muito assim, complicado, sabe? Nós perdemos a nossa privacidade, enfim. Aí tem que construir muro, etc. Aconteceu que um dia, chegou lá uma nova vizinha, né? Na casa da minha frente. E a gente fez a amizade, né? Como cristãos que nós somos, fez a amizade e tudo mais. Só que foi passando o tempo, e ela foi mostrando quem ela era. E eu descobri que era uma pessoa muito complicada. Sabe aquelas vizinhas que são complicadinhas, que gostam de falar mal de você pelas costas, que estão na rua só falando mal, enfim, você sabe como é a situação, né? Pois é. E um dia a minha mãe, bichinha ingênua, foi ela recebeu uma ligação da Oi. Na época era Oi, né? Hoje é Vivo, né? Recebeu a ligação da Oi, vendendo para ela uma linha telefônica juntamente com a antena da Oi. Só que ela não entendeu, ela comprou.
Aí os caras vieram colocar lá em cima da nossa casa a antena. Aí a minha vizinha, só quer ser o que não pode. Comprando TV para assinatura, olha. Nem parece que mora aqui nesse bairro, porque nosso bairro é um bairro de periferia, né? E ela começou então a falar, nossa, só pode ser que não pode aí, comprando antena da Oi. E começa a falar mal da gente ali para os vizinhos ali, aleatoriamente. Eu fiquei, irmãos, furioso, porque eu aprendi uma coisa. Eu não falo de ninguém pelas costas, eu falo diretamente na cara. Com muito respeito e com muito amor, né? Só que ela começou a falar, e eu escutava as pessoas falando, né? A gente passava aí da rua, as pessoas olhavam assim de maneira ruim pra gente, né? De canto de olho, né? E eu descobri que era ela. Sabe o que eu fiz? Eu, com toda a revolta do meu ser, revoltado por isso, eu comprei ovo. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus, comprei ovos. Comprei ovos, os melhores ovos da farmácia. Estou fugindo todas as palavras agora. Os melhores ovos do mercantil. Comprei ali os melhores ovos. Comprei a melhor farinha de trigo que eu poderia comprar. Vixe, o pastor vai fazer um mela-mela fora de época. Não foi isso, não. Eu comprei os melhores ingredientes. Comprei um cacau em pó maravilhoso. Preparei um bolo, o melhor bolo que eu fiz em minha vida. Não coloquei veneno e fui dar para ela. E quando ela olhou aquela situação, ela perguntou o seguinte: por que você está fazendo isso? E eu falei: porque eu te amo. Irmãos, aquilo foi tão brutal. A palavra eu te amo entrou de maneira tão profunda no coração dela que ela começou a chorar. Porque ela olhou para si e ela percebeu as besteiras que ela tinha falado. E ela olhou e viu que alguém morrendo de raiva fez para ela o melhor bolo que a pessoa tinha feito na vida dela. Sabe o que isso nos ensina? O amor ágape não espera sentir para poder agir. O amor ágape age para depois sentir. Entenderam? O amor eros, ele sente para depois agir. O amor estoge sente para depois agir. O amor filéu sente para depois agir. O amor ágape não. O amor ágape, ele age em meio à raiva. Ele age não de maneira maléfica, mas de maneira benéfica. O amor ágape, ele age de maneira celestial. Você acha que Jesus queria estar naquela cruz preso naquele dia? Meu filho não queria estar, não. Ele é ser humano também. Então por que ele fez aquilo? Porque ele te ama. Porque ele te amou desde o início. E ele está ali pendurado do céu e a terra, como você pode contemplar em sua mente. Ele não queria estar ali, mas ele está ali porque ele te ama. Porque ele te amou sempre. E ele então nos disse: assim como eu fiz, façais vós também. Amem como eu vos amei. Mesmo que algumas vezes eu estivesse com raiva de vocês, chateado com vocês, eu vos abençoei. Lembre aí quantas vezes as besteiras que você fez para Deus, e de repente uma bênção vem em sua vida. Pense aí. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? É amor. É amor. É quando nós não merecemos receber e nós assim mesmo recebemos. Isso faz com que o nosso coração fique constrangido pelo amor de Deus. Quando você perdoa a alguém que lhe trata mal, você constrange o coração desse alguém, porque o amor rompe barreiras. Quando alguém fica com raiva de você, fica com birra contra você, quando alguém não quer mais falar com você, e quando você a trata como se nada tivesse acontecido, você está quebrantando o coração desse alguém. Mas pastor, estou só sendo hipócrita. Não, você não está sendo hipócrita. Você está resguardando os seus sentimentos mais cruéis e ruins. Porque venhamos e convenhamos, se você tivesse uma arma, você ia apontar e iria atirar. Seja sincero. Nós somos maus por natureza.
Se nós fôssemos deixados sem o Santo Espírito, esse mundo se tornaria uma loucura. E nós íamos nos matar uns aos outros. Quem te controla é o Santo Espírito de Deus. Mas, talvez você se pergunte assim, mas pastor, até agora você falou sobre amor, 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 mas no que isso se refere ao evangelismo? É simples. Versículo 14. E será pregado este evangelho desta maneira como aqui estou falando para vocês. Este evangelho do reino, por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Deus tem advogados, mas Deus não precisa de advogados. Quando você dá estudo bíblico, você está sendo advogado de Deus. Ok? Deus precisa de advogados? Ele não precisa, mas Ele tem. Pastor, então quer dizer que eu não preciso mais do estudo bíblico? Eu não falei isso. Eu falei que Deus não precisa de advogados. Sabe o que Ele precisa? De testemunhas. Não vale a pena e não tem fruto quando você dá estudo bíblico e bate em sua esposa. Não gera fruto quando você dá estudo bíblico e você trata os seus filhos da pior maneira possível. Não há fruto quando você dá estudo bíblico e você se comporta de maneira mundana na internet. Não gera frutos. Não gera frutos porque você não está mostrando o seu testemunho. Testemunho é quando você fala para os outros, olha, eu passei por isso. E eu também queria que você pudesse passar. Ser testemunho é semelhante a alguém que compra aquele sorvete gostoso, sabe? Sorvete vegano gostoso, né? Porque tem sorvete vegano gostoso, tá bom? Para aqueles que não sabem. Aquele sorvete vegano gostoso, maravilhoso, com aquela cobertura de alfarroba, linda, tremenda, gostosa. E você então coloca na sua boca e fala, nossa, que coisa maravilhosa, meu amigo. A outra pessoa olha para você, vixe, sorvete vegano, isso deve ser ruim, deve ter gosto de mato. Não, meu filho. É gostoso isso aqui. E você começa a falar para aquela pessoa defendendo aquilo que você gosta. Mas chega um ponto que você não consegue mais falar. E você fala assim, meu filho, toma, prova. Testemunhar isso. Testemunhar é quando você não consegue mais advogar. E você então vai lá e dá para a pessoa, desculpem, dá para aquela pessoa aquilo que ela precisa experimentar. Sabe quem experimenta o amor? São aqueles que viveram o amor. São aqueles que sabem amar. Eu quero terminar esta manhã com uma última história, bem rápida. Depois dessa história, vamos ler uma declaração de Paulo sobre o amor. Mas antes, uma história. Vá lá para João, por favor. João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1, fala assim. Preste atenção nas palavras, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, ele estava na ceia, tá bom? Judas estava na ceia. Levantou-se da ceia Jesus, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a fazer o que, irmãos? Lavar os pés dos discípulos, nos quais estava incluído Judas. E a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus sabia que aquele senhor, aquele ladrão que estava entre o grupo dos discípulos, Jesus sabia que aquele homem iria traí-lo. Jesus sabia que aquele homem iria vendê-lo por míseras 30 moedas de prata.
Jesus sabia que aquele homem já estava começando a incorporar o diabo dentro de si. Mas o que Jesus fez com aquele homem? Ele, como um servo, lavou os pés do seu inimigo. E quando Judas veio, trazendo a turba perseguidora para junto de Jesus, Jesus beijou a face de Judas. E sabe o que Jesus falou para Judas? O que fazes aqui, amigo? É esse o amor que nós precisamos viver. É esse o amor que transpassa barreiras inacessíveis. Não ache, pelo amor de Deus, não ache que a sua teologia vai convencer pessoas, vai converter pessoas. Não vai. Não acha que o tanto que você conhece de Bíblia vai converter pessoas, vai levar pessoas à igreja, vai fazer com que esse tanque aqui possa estar cheio de gente. Não vai. Elas podem até vir e permanecer um certo tempo e depois vão embora. Sabe por quê? Porque elas não estão enraizadas no amor. O verdadeiro âmago do evangelismo se chama prática da amabilidade. Se eu não amo, eu não conheço a Deus, pois Deus é amor. E o que ele falou para nós, aqui no final do capítulo 13, preste atenção, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Agora, preste atenção aqui, em cada palavrinha, versículo 35. Nisto conhecerão todos, sem exceção, todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós seríamos conhecidos por todo mundo na proporção em que nós amássemos. Não era na proporção em que nós víssemos para a igreja. Não era na proporção em que nós éramos fiéis na guarda do sábado. Não era na proporção de nada. Era na proporção do amor. Porque não vale a pena nós sermos religiosos fajutos se o amor não prevalece em nossa vida. Quando o amor prevalece na vida, quando o amor penetra no coração humano, toda rigidez religiosa é colocada por terra. Quando o amor faz parte do âmago da alma humana, a frieza que há em seu coração e em meu coração se dissipa, e a tranquilidade do Espírito Santo habita aqui dentro. Quando o amor, ele rejuvenesce a nossa existência, ele faz então com que nós possamos ser pessoas melhores do que nós somos hoje. E as pessoas gostam de estar perto de nós. O amor transforma vidas. O amor transforma igrejas. O amor transforma relacionamentos. O amor transforma tudo. Porque o amor, ele subjuga o mal. Inclusive, essa palavra de amor foi tão forte que muitas vezes as pedras clamam. Existia um autor secular, talvez alguns conheçam, Renato Russo. Ele fez uma música linda chamada Monte Castelo. E essa música, ela é uma junção entre 1 Coríntios, capítulo 13, e o texto de Luís de Camões. Música linda. As pedras clamando, falando sobre o amor. E a música diz: é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, nada serei. É verdade ou não é? É a mais pura verdade. Eu gostaria de terminar aportando essa mensagem, convidando os irmãos a abrirem 1 Coríntios. Eu poderia aqui utilizar vários modelos, técnicas, para te levar a entender o que o amor faz e como é que nós precisamos praticar o amor. Só que eu acredito que o apóstolo Paulo, ele é bem peculiar na maneira como ele fala. O capítulo 13, versículo 1,
fala assim para a gente: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana. Ufana significa orgulhar-se, tá bom? O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Que coisa linda! Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava e falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, eu era imaturo. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E ele termina com a frase tremenda que ficou na história. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E qual amor que ele fala aqui? O amor ágape, o amor incondicional. A única maneira de pregar o evangelho, irmão e irmã, é através do amor. Se formos pregar o evangelho baseados em religiosidade, em religião, nós até conseguiremos alcançar algum resultado, mas talvez seja um resultado sem fundamento. Quando, porém, nós conquistamos alguém para Cristo no amor, nós conseguimos conquistar o mundo inteiro, porque o amor transpõe barreiras. O amor transpõe barreiras. O amor transpõe os muros mais inacessíveis que possam existir. Eu queria lhe perguntar uma coisa nesta manhã. Como está a sua vida? Como estão os teus relacionamentos? Como está a tua maneira de ser? Quem é você? Será que o teu temperamento está subjugando aquilo que o Senhor queria que você fizesse em sua caminhada? Será que você tem alguém que você precisa pedir perdão? Será que tem alguém que você precisa se reconciliar? Talvez estejam aqui pessoas, talvez há aqui alguma pessoa, não sei, mas talvez há, não sei, que já não faz Santa Ceia há anos, porque não fala com o irmão. Está na hora de apaziguar o coração e deixar que o amor prevaleça. Nós iremos cantar agora uma música final. E essa música é um clamor seu para com Deus. É um clamor meu para com o Senhor. Nessa música nós iremos falar: Senhor, eu sou um barro nas tuas mãos. E eu queria muito que o Senhor, por favor, pudesse me ajudar. Eu só faço besteira, Senhor.
Muitas pessoas já saíram da igreja por causa de mim. Senhor, por favor, me ajuda. O meu relacionamento está destruído por causa das coisas que eu faço. Senhor, me ajude a ser um evangelista real. Alguém que concentre o amor no coração, amor ágape no coração, amor incondicional no coração e viva por esse amor. Eu gostaria, portanto, que a igreja ficasse em pé nesse momento. E você então pudesse cantar com a sua alma, pudesse cantar com o seu coração, pudesse cantar com tudo que você tem. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego tudo o que sou e tudo o que tenho. Molda-me. Molda-me, meu Deus. Senhor, nós fechamos agora nossos olhos, Santo Deus, com a certeza que o Senhor irá escutar essa oração cantada. Por favor, Senhor, preenche nosso ser. Ensina-nos a amar. Nós te imploramos. Escute quando nós te declaramos, Senhor. Em tuas mãos, diga ao Senhor: eu sou pó, nenhum valor. Deixe que a música fale a você. Declara ao Senhor: quem sou eu? Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Declare ao Senhor, fale com o Senhor. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Deus nos ensina a amar. Ensina-nos a perdoar aquele que nos fez mal, Senhor. Ensina-nos a testemunhar o teu amor para todos. Escuta, Senhor, nossa voz. Eu sou pó, nenhum valor. Barro sou, quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro, te entregamos ao Senhor inteiramente, ó Deus. Tudo o que nós temos em nosso ser, as maldades que acredito tem, Santo Deus. Ó Santo Deus, se segura diante do Senhor. Transforma quem nós somos, transforma nossos relacionamentos, transforma, Deus, nosso evangelismo, transforma, Santo Pai.
Deus, não nos deixe atrapalhar a tua obra, Senhor. Existem tantas pessoas, Senhor, que estão tão necessitadas, que só precisam ser acolhidas, que só precisam ser amadas, que só precisam, Senhor, de um exemplo de amor. Senhor, não os deixa entrar no grupo daqueles que têm um mau testemunho, mas nos ensina a amar como o Senhor amou, porque este é o verdadeiro Evangelho, e é este Evangelho que vai impactar o mundo. A declaração de que o Senhor nos amou e de que nós amamos, ensinados por Ti. Nós amamos quando nós copiamos o Teu exemplo. Deus querido, que a Tua graça possa estar sobre a igreja de Aeroporto, que todos nós possamos nos refugiar no Senhor, nos refugiar em Ti, e que possamos crescer cada vez mais nesse amor maravilhoso que rompe as barreiras mais inacessíveis. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Eu falei demais, mas a palavra foi deixada. Que o Senhor possa abençoar vocês ricamente. Tenham um ótimo sábado na presença do Senhor.